Querido Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos que nos perdoe, que venha perdoar as nossas falhas e os nossos erros. Cubra-nos com Teu sangue. Jesus nos perdoa. Pecados conscientes e inconscientes. Pecados que nós nem sabemos que nós cometemos e pecados que cometemos conscientemente. Pecados que cometemos por acidente ou premeditados. Eu não sei. Só sei que muitas vezes podemos ter errado e não percebemos. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, porque nós não podemos correr o risco das nossas orações não subirem. Nós não podemos, meu Pai, estar numa condição onde uma barreira pode estar entre nós e o Senhor. Não, isso não pode acontecer. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Perdoa tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, tudo. Nos lava com Teu sangue e nos purifica. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ó meu Deus, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e se manifeste com poder na nossa vida. Nós queremos Te agradar. Eu oro por mais sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Eu oro para que a nossa consciência seja ainda mais despertada. Eu oro para que possamos ter mais comunhão e intuição. Eu oro para que sejamos totalmente sensíveis ao Teu Espírito. Eu oro para que a nossa mente esteja totalmente atenta e a mente é a porta do coração, e que a Tua palavra possa passar e descer e estabelecer no coração. Eu oro por um novo coração. Eu oro por mudanças na nossa vida. Eu oro para que cada um mantenha o equilíbrio. Guarde a boca, guarde o coração, porque acima de tudo, meu Pai, a nossa vida depende daquilo que deixamos entrar no nosso coração. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, e que a Tua palavra esteja, meu Deus, viva em cada coração, que nenhum passe por cima da Tua palavra, ignore o que tem ouvido. Às vezes a pessoa ouve, mas ela se torna um ouvinte esquecido. Eu oro para que não haja ouvintes esquecidos aqui, pessoas que simplesmente, meu Deus, vêm à reunião e deixam escapar, ou passam por cima e ignoram a verdade. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia da vida espiritual de cada um de nós. Passa do Teu sangue sobre nós, nos perdoa, nos purifica. Que mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, tudo seja purificado. Abençoa a nossa vida. Abençoa os templos, todo o Ministério Mudança de Vida, todo o nosso povo, em todo lugar. Eu peço o Teu poder sendo manifestado na vida de cada um de nós. Abençoa as reuniões, o nosso povo, todos que estão conosco. Derrama um espírito, meu Deus, transformador, que todos saiam daqui transformados, renovados, purificados, e que possam progredir. O caminho é esse, é crescer. O Senhor espera que cada um trabalhe o crescimento. O Senhor quer que eu cresça, que todos cresçam. A Tua vontade é que todos cresçam. O caminho é esse, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então eu peço que todos possam absorver a palavra, que a palavra fale aos corações, que nenhum se distraia, que nenhum se perca e não venha se perder nessa reunião e nem na vida. Obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, por essa gloriosa. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as maldições, eu quebro. Eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Eu ordeno que todo peso saia, toda opressão saia, que nenhuma força maligna prevaleça na vida de cada um, permaneça. Mas que todas as forças do mal caiam por terra, todas as arquitetações malignas, os laços, nós destruímos em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre essa reunião. O Teu sangue tem poder sobre o Teu povo. O Teu sangue tem poder sobre tudo que vamos fazer aqui. Te amo
te agradeço e te glorifico e peço que esse princípio bíblico de te priorizar faça parte da vida de todos e que todos tenham como objetivo principal servir ao Senhor e priorizá-lo em tudo. Que realmente façam disso um estilo de vida. Que tudo comece com o Senhor, termine com o Senhor e gire em torno do Senhor. Muito obrigada, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética, para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Toda vez que nós encontramos uma mudança de nome na Bíblia, significa mudança de caráter. Quando o nome da pessoa foi mudado, é porque o caráter dela foi mudado. Abraão tinha feito muitas escolhas, nós começamos a ver lá em Gênesis 12. Ele rompeu com 75 anos de vida, obedeceu a Deus saindo de lá, seguiu sem destino. Quer dizer, ele sabia, ele ia para Canaã, mas estrangeiro na terra e etc. Quando a gente vê ele oferecendo sacrifícios, ele dando passos importantes de fé, claro, são exemplos incríveis para nós, que nós usamos sempre e aprendemos com ele. Mas nós percebemos que no Gênesis 16, o caráter dele ainda não havia sido mudado. Sim, ele era um homem de fé, sim, ele estava dando passos de fé. Sim, ele até tinha crido em Deus. Mas ele ainda foi capaz de dar ouvidos a Sara e dar um passo erradíssimo, incrédulo, que trouxe um problema para eles, grande, e que atrasou a vida deles muitos anos, porque Deus ficou sem falar com Abraão por 14 anos. E quando Deus voltou a falar com ele, que você encontra aqui em Gênesis 17, a primeira frase que Deus usou com Abraão, após 14 anos, foi: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque ele não tinha, naquele episódio, naquela situação, que não foi uma coisa comum, uma coisa grave. Ele passou por cima de tudo que ele sabia, que ele tinha ouvido de Deus. Num surto emocional, no impulso emocional da mulher dele, ele pendeu para uma direção que o afastou muitos anos do seu propósito, do seu destino. Naquele momento, ele foi afastado. Ele tomou... Sabe quando você está no caminho do seu destino? Você está no caminho certo. E os planos de Deus estão em ação, e você está vendo Deus agir. E no momento de distração, esse é o problema de muita gente. Diga distração. O diabo nos quer distraídos. Diga de novo, distração. Diga, o diabo nos quer distraídos. Você nem percebe como o diabo entra na sua vida e aniquila com você. Você, se não tiver, por isso que a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai.
Depois, terceiro que ora, porque muitos podem até orar. Se você não vigia, você perde a sua oração. Você precisa vigiar, olhar e vigiar. Aí sim você ora e vai resolver, vai ter resultado. Porque se você não vigia, o diabo te pega numa distração. É um pensamento que surge, é uma obsessão, é um sentimento, é uma ideia, é um julgamento, é um questionamento, é uma mágoa. Uma das coisas que o diabo mais usa na vida das pessoas é a ofensa. Por causa da ofensa, tem um monte de gente arrasada, desgraçada, no mesmo lugar, só perdendo, num buraco e não consegue sair de lá. E ela não percebeu que o diabo é assim, ele quer que você passe a sua vida cuidando da vida de alguém, porque assim você não olha para você. E se você não olha para você, você não vai ver o que está errado com você. E se você não vê o que está errado, você não vai mudar. E se você não mudar, você não vai ser abençoado. Então, o diabo quer que você viva a sua vida de olho em alguém, de olho na vida de alguém, preocupado com a vida de alguém, tentando mudar alguém. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia a direção para você tentar mudar um marido, uma mulher, um filho, mas para você orar. Orar por eles. Crer. Você não encontra. Então, muitas pessoas que poderão estar lá na frente, já estão paradas no mesmo lugar e não veem que quem está por trás daquilo é o diabo, aquela obsessão. Enquanto meu marido não mudar, eu não vou fazer isso e aquilo. Enquanto a minha mulher não mudar, eu não vou fazer isso e aquilo. Enquanto meu filho não mudar, eu não vou fazer, eu não posso viver sem isso. Enquanto eu não tiver isso, eu não serei isso, eu não farei isso. É exatamente isso que o diabo quer. Porque assim você pode, você vai se distanciar de Deus, você vai se distanciar dos planos de Deus, dos projetos de Deus, e você vai ficar aí andando em círculos, quando você deveria tirar tudo isso da frente e olhar para Deus, orar pelo que você precisa, focar na sua mudança. Você só pode mudar você mesmo com a ajuda de Deus. Se você ainda precisa da ajuda de Deus para mudar você, porque sozinho você não vai conseguir, muito menos mudar alguém. Então, Deus não quer você envolvido olhando para a vida das pessoas, tentando mudar uma pessoa, porque você não vai mudar, você não vai. Então, o diabo, ele quer que você fique focado na vida de alguém, porque assim você tira o foco das coisas certas. Focado em alguma coisa que vai te distanciar de Deus, porque assim você não se aproxima de Deus. Ele quer você magoado num canto, porque magoado, ele sabe que você não vai vencer. Ele quer você remoendo, ele quer você ofendido, porque ele sabe que se você permanecer, quanto mais tempo ofendido e magoado você ficar, mais distante de viver o poder de Deus. Então, se você não observar, você fica aí, desperdiçando seus dias, desperdiçando a sua vida, perdendo a sua vida, tentando mudar alguém, perdendo a sua vida, com uma mágoa, com uma ofensa, chateado, discordando. O diabo adora, uma das armas dele, junto com a ofensa, é levar as pessoas à discordância, porque ele sabe que sem concordância elas não vão chegar a lugar nenhum. Então ele quer que ela viva dessa maneira, em discordância, discordando de tudo. Discordo disso. O diabo quer você envolvido em fofocas, porque ele sabe que quanto mais fofoqueiro você for, quanto mais fermentador você for, quanto mais você usar gasolina, mais ele vai poder arruinar com você. Então, se você não prestar atenção, de repente você está um tempão aí, no telefone conversando besteira, é um tempo que você poderia estar construindo algo em seu favor. Mas não, você está envolvido com alguma besteira. Então, quanto mais tempo o diabo te manter lá, melhor.
Então, o Abraão tinha feito muitas coisas certas, mas agora, num momento, ele fez um desvio grave no seu destino. E por pouco ele não alterou mesmo o destino dele. Para sempre. Porque é isso que acontece. Algumas pessoas alteram para sempre. E ele voltou, certamente lutou para se recompor, para se posicionar em Deus. Então Deus voltou a falar com ele. Mas você vê que até então, no capítulo 16, o nome dele não tinha sido mudado. E não podia mesmo. Fica provado que não tinha. Por que o nome dele ser mudado? Porque o caráter dele não foi mudado. Então você pode estar aqui na igreja e ficar 30 anos dentro do evangelho. Se o seu caráter não for mudado, o seu nome não será trocado. Isso significa, essa troca de nome, mudança de caráter. E quando eu falo essa troca, significa vitória para a sua vida. Deus não vai poder realmente restaurar você. E isso você tem que entender. Por que que muitas pessoas não têm sido restauradas? Porque o caráter delas ainda não foi mudado. Restaurar a sua vida, Deus quer. Mas Deus não pode restaurar, Deus não pode cumprir com o plano dele na vida de uma pessoa que o caráter não foi mudado. O que acontece com muitas pessoas? Elas saem de uma denominação onde havia muito legalismo, e muito fardo, e religiosidade e tal. De repente elas vão para um outro lugar, onde elas podem agora ser livres, então agora elas podem viver um cristianismo mais aberto, moderno e tal. Daqui a pouco elas, não é isso, elas vão para um outro lugar, e elas se esquecem de uma coisa que elas precisam, ao invés de viver pulando de lá e cá. Elas precisam crescer. E o maior problema dentro do cristianismo é a falta de maturidade. A maioria dos cristãos são tudo menos maduros. São um monte de coisas. Uns são legalistas e religiosos ao extremo, outros são moderninhos e livres, e eu posso fazer, eu sou livre em Jesus, eu sou livre de Jesus, maravilhoso, eu acho ótimo, você tem que ser livre em Jesus, mas não um imaturo. E esse é o maior, para mim, o maior problema, porque por causa desta imaturidade, então as pessoas não crescem, e se elas não crescem, Deus não pode operar tudo que Ele quer operar na vida delas. Se você não ouve que você precisa crescer, você vai ficar no mesmo lugar. E se você permanecer no mesmo lugar, você não vai ser uma pessoa realizada, mas um frustrado, uma frustrada. Muitas pessoas estão no mesmo lugar, embora tenham pulado de galho em galho, ido em tantos lugares, sempre em busca de alguma coisa que elas ainda não viram, não viveram, quando na verdade elas precisam de uma coisa: ter comunhão com Deus, através da sua palavra, e crescer nisso. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, uma semente, a semente de Deus é plantada dentro de nós. E o que acontece com sementes? De sementes, nós tiramos frutos, árvores e plantações várias. Tudo começa com uma semente. Então, quando essa semente de Deus é regada com a palavra de Deus, ela germina, ela cresce e ela produz frutos. Acontece que não adianta nada se a semente ser plantada em você, ela não ser regada. Ela precisa ser regada, ela precisa crescer. Senão, se ela permanecer só semente, eu nunca tirarei proveito disso. Essa semente precisa germinar e produzir alguma coisa.
Então, a semente de Deus foi plantada dentro de cada um de nós. E agora eu preciso regar com a palavra. Eu preciso crescer. O maior, para mim, problema dentro do cristianismo, tem muitos problemas, mas esse é grande. É porque a maioria dos cristãos são imaturos. Enquanto você permanecer imaturo, Deus não vai poder fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Um dos sinais evidentes de que um cristão é imaturo é a ofensa. Quando uma pessoa vive ofendida é porque ela é imatura. Toda pessoa que vive ofendida, ela é imatura. Ela não aceita ser contrariada, porque ela é imatura. Ela não aceita ser pega em algo, porque ela é tão orgulhosa que ela não suporta ser chamada a atenção. Então, ela fica ofendida, mesmo ela estando errada. Ela ficou ofendida. Então, tudo ela ficou ofendida. Porque ela o quê? Sensível, dodói. E isso se dá por quê? Porque ela é imatura. Porque ela não conhece a palavra. Ou se conhece, não cresceu nela. Mudança de nome está relacionada à mudança de caráter. O nome do Abraão só foi mudado quando o caráter dele foi mudado. Gênesis 17, 5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. No mesmo capítulo, vem Sarai. Em Gênesis 17, 15. Antes era Sarai. O que quer dizer Sarai? Contenciosa. Até então, ela foi chamada de contenciosa até o capítulo 17. Porque lá no 16, foi ela que teve a ideia mirabolante de dar Agar para o marido e gerar a família, criar uma família por intermédio da serva. Deus não tinha dito isso. Deus não tinha isso. Por que ela fez isso? Porque ela era imatura. Por que ela fez isso? Ah, mas o bicho, a senhora diz que o Abraão era imaturo, ele tinha mais de 75 anos, ele rompeu a vida dele com 75 anos. Aqui, ele já era um homem de 80 e tantos anos. 86 anos, quando Deus voltou a falar com ele, e o nome dele foi mudado. Melhor, 86 anos, quando ele cometeu aquela loucura de deitar com Agar. Depois já voltou a falar com ele já estava perto, já um ano depois ele já estava com filho, estava com 99. 86, o senhor me diz que um homem de 86 é imaturo? Totalmente imaturo na fé. Apesar das decisões de fé que ele tinha tomado, ele ainda era imaturo. Porque maturidade espiritual não tem a ver com idade. E nem com anos de fé. Você pode estar... Tem muito pastor imaturo. Por que muitas pessoas fazem bizarrices? Primeiro, porque elas não conhecem a palavra. E depois, não conhecendo, claro, ela é uma imatura. Totalmente imatura. Então, tem a ver com a idade. Uma pessoa pode dizer, mas ei, eu já tenho 60 anos. E pode ser um imaturão. Um imaturo. Totalmente imaturo. Ah, mas eu tenho 30 anos de fé. Imaturo, se você, até hoje, uma pessoa que não mudou, o seu caráter não foi mudado, consequentemente, Deus não pode fazer algo por você. Às vezes as pessoas ficam, por que a minha vida não muda? Por que o meu ministério não anda? Por que a minha vida não caminha? Por que isso? Por que aquilo? Eu creio que Deus está falando para algumas pessoas, porque você é imaturo, porque você é egoísta, porque você é orgulhoso,
porque você não quer crescer, porque você está o tempo todo envolvido com as mesmas coisas, porque você está mais preocupado com a mudança de alguém do que com a sua mudança, você está mais preocupado com a vida alheia do que com a sua vida, porque você é uma pessoa altamente insegura, isso faz de você uma pessoa, muitas vezes, vingativa, uma pessoa que fala, critica, julga os outros, você é uma pessoa imatura. Você acha que tem uma Bíblia, vir para uma igreja, adesivar seu carro e ficar se gabando que você é cristão evangélico, significa alguma coisa? Não, isso não significa nada. O que significa uma mudança aqui dentro? Mudança de caráter, diga caráter. Mudança de caráter. Tem que mudar o caráter. O nome do Abraão não foi mudado enquanto o caráter dele não foi mudado. O nome da Sara não foi mudado enquanto o caráter dela não foi mudado. Apesar de passos importantes terem sido dados, apesar dele ser assim um homem de fé, e antes ele sim é uma referência, porém ele ainda não tinha crescido o bastante para Deus poder fazer tudo o que queria fazer na vida dele e que havia prometido. Então aqui, de Sarai, contenciosa, Deus mudou o nome dela para Sara. Gênesis 17, 15, diz também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Mudança de nome, mudança de caráter. E Jacó, suplantador, vigarista, enganador. Ele foi a vida toda assim. Inclusive, durante, você vê toda a história dele, 20 anos sob o jugo do Labão, ele estava fazendo certo lá. Mas o nome dele só foi mudado quando ele passou o Val de Jaboque, ficou sozinho com Deus e mostrou ali o que havia dentro dele. Então ele lutou com o anjo. Quando se fala anjo do Senhor, esse anjo que a Bíblia fala é uma manifestação de Jesus Cristo ali. E em nenhum momento ele não poderia sair de lá. Em nenhum momento. Ele poderia ter saído. E por que que ele permitiu e fez aquela pergunta? Deixa eu ir. Porque ali foi aquele teste final do que realmente estava dentro do coração daquele homem, o que é que ele queria, onde estava a vida, a mente, o espírito dele. Porque ele, primeiro, a mente dele estava na primogenitura do irmão, depois a mente dele estava na bênção de pegar do irmão, depois ele passou anos com a cabeça dele só voltado para Raquel. Então ele tinha que chegar no ponto em que a cabeça dele realmente quisesse Deus, que o espírito dele tivesse voltado para Deus, porque até então as buscas dele eram essas. Quero sua meu objetivo é esse, eu vou ter a primogenitura dele, meu objetivo é esse, é ter a bênção que o meu pai daria para ele e para mim, meu objetivo é esse, é ter a Raquel. Ele tinha que ter como objetivo principal ter Deus na vida dele. Então ele passou por vários estágios. Ele quis muitas coisas antes de querer Deus. Então não tinha mesmo como Deus mudar. Por isso que ele era um cara que ele vivia fugindo. Porque aquele tempo na casa do Labão também era uma fuga. Porque ele sabia que se ele saísse dali, ele tinha uma ameaça de morte do irmão. Mas ali ele decidiu parar de fugir, ele decidiu que ele não queria mais ser aquela pessoa, ele queria retornar, ele queria uma vida diferente. Então ali ele lutou por aquilo. E ali ele mostrou que ele queria Deus, ele queria outra coisa. Ele não queria mais isso, agora ele queria Deus. E quando ele mostrou aquilo, não só o nome dele foi mudado, porque ele mostrou mudança de caráter, como também ele encontrou com o irmão que tinha jurado ele de morte até para o fim da vida. O irmão o encontrou e o abraçou, e aquela barreira foi quebrada, e aquilo não aconteceu. Por quê? Porque Deus mostrou a ele, bom, agora então você pode seguir
Agora, você é um outro homem mesmo. Então, ele deixou de chamar Jacó para se chamar Israel, suplantador, para chamar aquele que luta com Deus, o campeão com Deus. Então disse, Gênesis 32, 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então, mudança de nome significa o quê? Mudança de caráter. O nome de Abraão, de Sarai, de Jacó, só foram esses nomes trocados quando o que estava dentro deles foi mudado. Oséias, salvação, foi trocado por Josué. Josué quer dizer Jeová, que é salvação no grego. Josué quer dizer Jesus, que foi o sucessor. Quem trocou foi Moisés, o nome de Oséias para Josué, que veio a ser o seu sucessor. E ele estava lá no meio daquele povo, que era um povo murmurador. E ele, diante de tantos homens, que talvez até eram mais capazes do que ele foi o sucessor do Moisés. Deus escolheu assim, o Josué. Simão, quer dizer aquele que ouve. Quando Pedro se mostrava fraco, vacilante, Jesus se dirigia a ele pelo primeiro nome, que era Simão, para ele ouvir. Só depois que você vê que não ficou Simão, ficou Pedro. Mas antes você vê Simão. O Senhor Jesus falava com ele quando ele estava fraco, vacilante. Mas quando realmente houve aquela mudança, aí você vê que ficou estabelecido Pedro, que é no grego Pedro, rocha. E claro, o famoso Saulo, que foi transformado em Paulo somente depois. Apesar dele ser altamente religioso, pensa num religioso, pensa em alguém que tinha tudo que humanamente uma pessoa pode desejar. Altamente culto e informado, conhecedor disso, daquilo, e tinha todas as credenciais imagináveis e desejáveis, e ele considerou isso tudo, ele mesmo diz, como esterco, por conhecer a Cristo. Ele abriu mão de tudo aquilo, porque ele viu que aquilo lá não valia nada. Tantos títulos, tantos nomes para isso, e é aquilo, e no final ele não conhecia Deus, ele passou uma vida inteira conhecendo tudo sobre Deus, e Deus mesmo ele não conhecia. Tudo relacionado a Deus, e Deus mesmo ele não conhecia. Isso é o que mais acontece com um monte de gente. Conhece um monte sobre Deus, sobre isso, e Deus mesmo, na vida dele, intimidade, ele não tem. Ele era um perseguidor, ele matava os cristãos em nome da sua fé, em nome da sua religião, em nome de Deus, porque ele julgava que aqueles cristãos precisavam ser mortos, porque aquilo era uma doutrina errada, que precisava ser exterminada, e ele, se tem uma pessoa que deu o sangue para acabar com o cristianismo, foi Saulo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou 3 dias cego. E algumas pessoas não precisam de muitos anos para ele realmente aceitar a verdade e ter um encontro com Deus. Infelizmente, outros passam a vida inteira, morrem sem ter um encontro com Deus, mesmo morando quase dentro da igreja. Ele quando voltou a ver, ele era uma nova criatura. O nome dele foi trocado para Paulo. E ele se tornou uma referência. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, não só pregou para judeus, mas levou o evangelho para os outros povos e nações, enfrentou todo tipo de situação mortal e chegou a morrer pelo evangelho. O nome dele foi trocado quando o seu caráter foi mudado. Enquanto o caráter de uma pessoa não é mudado,
não acontece essa troca de nome, que hoje para nós significa uma mudança real de vida. Quando o caráter de uma pessoa não é mudado, ela pode permanecer no mesmo lugar uma vida toda, com muito pouco progresso, ou às vezes até sem nenhum. O diabo quer você envolvido com muitas coisas, como eu disse no início dessa reunião. Porque assim você não vai crescer. Se ele te manter no mesmo lugar, se ele te manter num lugar, buscando a mudança de alguém, ofendido com alguém, olhando para a vida de alguém, você não vai amadurecer, você não vai crescer, porque você não vai ter tempo para olhar para você. Alguns cristãos nunca mudam porque eles não estão olhando para eles. Estão olhando para a vida de alguém, estão questionando, eles estão ofendidos e ofendidos. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que estão tentando viver a glória de Deus ofendidas. Aí você me pergunta, mas elas não sabem que elas não podem viver a glória de Deus ofendidas? Teoricamente, creio que sabem. E por que continuam cedendo a esses sentimentos de miseráveis? Estou ofendido, magoado, decepcionado. Eu não concordo. Eu acho. Elas não vão evoluir. Não vão sair do lugar. Eu penso que os cristãos precisam lembrar que a palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e será eternamente. Deveriam estar lendo os 10 mandamentos continuamente, porque eles estão valendo da mesma forma para nós hoje. Deveriam estar entendendo, buscando tudo aquilo que a palavra diz sobre obediência, porque antes de qualquer promessa, vem, se você me obedecer. E quando você não cresce, é porque você não está entendendo a mensagem, ou aceitando, ou passando por cima dela, não sei. Então, você não está obedecendo. Quando você vive ofendido, significa que você não cresceu. E se você não cresce, Deus não vai poder fazer a obra que Ele te chamou e Ele planejou para você. Você tem um destino, tem uma estrada que te leva ao seu destino. Mas se você ficar parado num lugar, envolvido com alguma coisa, se envolver com alguma coisa, naquele momento, quando Abraão e Sara se envolveram com aquela situação, e Abraão caiu na da Sara, eles estavam, você vê que não era Deus que estava na frente, não era a prioridade de Deus, era ter um filho. E por causa daquele desejo, eu preciso disso, eu preciso isso, eles se distraíram de Deus e se colocaram numa situação, eles se colocaram, não foi Deus, problemática, que trouxe muitas consequências para eles. Eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante. Depois disso, que isso mostra maturidade. Eu creio que muitas pessoas estão carregando um pecado que nem estão se dando conta que estão praticando continuamente. A Bíblia diz, aliás, Samuel disse, que pecado de rebelião, diga rebelião, é como pecado de feitiçaria. E Samuel concluiu dizendo que arrogância é como pecado de idolatria. Diga arrogância, pecado de idolatria. Aí, eu não estou lendo tudo isso, porque eu tenho muitos outros assuntos, mas eu já falei sobre isso.
E a Bíblia diz, em Apocalipse, que os feiticeiros e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, eu já falei bastante sobre isso para você entender que talvez a pessoa, porque está dentro da fé cristã, diz, não, mas eu não sou nem idólatra e nem feiticeiro. Acontece que você pode não estar realizando os rituais da feitiçaria ou da idolatria, mas você pode estar cometendo pecados que têm o mesmo peso e que são vistos desta maneira por Deus. Por exemplo, toda pessoa que odeia é assassino. Ela pode dizer, que é isso, eu nunca matei ninguém, mas se você odeia alguém, você está qualificado como um assassino, e os assassinos não herdarão o reino dos céus, está lá em Apocalipse. Então, se você comete rebelião, você está como um feiticeiro, você carrega esse pecado. Como um arrogante, você carrega o pecado da idolatria. Então, esses não vão herdar o reino dos céus. E o que acontece quando você não se coloca debaixo da autoridade, de autoridade, autoridade? Vamos lembrar algumas coisas que eu já falei aqui. E você tem que ser educável, se deixar ensinar, para você carregar bênção na sua vida. Uma placa de pare é autoridade. Uma faixa de pedestre é autoridade. Um semáforo é uma autoridade. Uma plaquinha, não pise na grama, é autoridade. Não jogue lixo no chão, é autoridade. O gerente de um estabelecimento é autoridade. O gerente de um supermercado, de uma loja, é autoridade. O seu superior, o seu chefe, é uma autoridade. O seu pai e a sua mãe é uma autoridade. O seu marido é uma autoridade. O líder do evangelismo é uma autoridade. O líder da faxina é uma autoridade. O líder do hospital, da prisão, do Ministério em Prisões é uma autoridade. O líder do asilo, do orfanato é uma autoridade. O líder da escolinha é uma autoridade. O seu supervisor é uma autoridade. E aí vai abrindo, vai crescendo. Você vai num banco, tem autoridade lá, o gerente geral é a autoridade. Você entra num estabelecimento, tem uma autoridade. O dono de lá é uma autoridade. Você é a autoridade na sua casa. Autoridades constituídas por Deus. E quando você passa por cima, Tito 3, 1 a 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Romanos 13, 1 a 2, 5 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Está acompanhando? 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência.
Se você tem um temor reverencial, então o Espírito Santo desperta a sua consciência, e então você não pode suportar desagradar a Deus, porque quando você passa por cima de uma autoridade, você está indo contra Deus. Bispo, ele é um ímpio, não importa. Ele é um idiota, não importa. Ele é um estúpido, não importa. Bispo, o meu chefe é um imbecil, não importa. A única coisa que te libera disto, a única coisa que te libera, é quando está entre Deus e o homem. Você vai sempre agradar a Deus. Essa autoridade, esse peso, você não precisa mais estar debaixo dessa autoridade quando você é colocado entre, ou você me agrada, ou vai ficar com a sua fé. Eu vou ficar com a minha fé. Quando a Bíblia diz sobre obedeçam os maridos no Senhor, ou seja, essa submissão acaba quando você tem que contrariar a Deus, porque primeiro agradamos a Deus. Mas se alguém manda você é o seu chefe, não tem nada a ver com a sua fé, não tem nada a ver com pecado, nada, isso não é pecado, mas você considera algo muito tonto, muito besta, muito idiota, muito sem inteligência nenhuma, e ele manda você fazer. Aí você para e diz, mas isso não tem inteligência nenhuma? Você tem que parar e dizer, isso é pecado? Não, mas é burro. Tem que fazer. Bispo, isso é burro, mas se o seu chefe não é tão inteligente, seja você inteligente estando debaixo dessa submissão. O seu patrão é sua autoridade, é uma autoridade. Mas ele não sabe administrar, ele não sabe fazer nada, ele não sabe. Então, saia você desse jugo, que você considera um peso, vá construir a sua vida em outro lugar. Se isso não dá para você, mas perceba se você está fugindo de algo, porque o seu orgulho não quer deixar. Perceba, preste muita atenção nisso. Se é o seu orgulho que não deixa, você não quer passar por aquilo, que é uma pessoa mais estúpida do que Saul. Pensa numa pessoa estúpida, um idiota. E Davi teve chance de matá-lo e não matou e permaneceu mesmo. Aquele homem perseguia, aquele homem, ele sabia, era um lugar difícil, mas ele sabia que ele tinha que ficar lá naquele lugar difícil. Ele sabia. Às vezes a gente não quer ficar num lugar difícil, mas quando você entende que aquele tempo é necessário, Deus me colocou naquele lugar difícil, e Ele me quer naquele lugar difícil, eu devo ficar naquele lugar difícil, enquanto Deus me mandar ficar no lugar difícil, e só sair quando Deus me mandar sair. E aprender o que eu tenho que aprender, porque aquele lugar difícil é o que vai levar à mudança do meu caráter, porque eu vou ser trabalhado, eu vou amadurecer, e é isso que Deus quer de mim e de você, maturidade. E às vezes Ele nos coloca para conviver com pessoas, para nós crescermos, para nós amadurecermos e aprendermos a viver conforme Ele quer que a gente viva. Aí Ele nos tira de lá e nos coloca num lugar livre daquele fardo. Por que tem um monte de gente, meu Deus do céu, e o pior, você fala uma palavra dessa, as pessoas que ainda têm uma mente fechada, ela tem quase um surto lá dentro. Não pode ser assim. É exatamente assim. E no
quero ouvir isso, é a palavra que você precisa ouvir. Eu quero ouvir sobre o Mar Vermelho sendo aberto na minha vida. Eu quero que o sol e a lua parem para mim. Você não precisa ouvir sobre isso agora, porque isso pode acontecer se você crescer em Deus. Sabe por que tem um monte de cristãos imaturos? Porque eles só querem ver coisas, maravilhas acontecendo, e isso e aquilo, e eles não querem crescer. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ouvir uma profecia, eu quero uma visão, eu quero ver alguns milagres, eu quero estar num lugar onde algumas coisas sobrenaturais aconteçam. O mais sobrenatural é a mudança do seu interior. Porque quando o interior muda, a sua vida toma um rumo glorioso. Então você vai ver todas as maravilhas. E ninguém vai precisar vir para você e dizer: eis que eu te digo, farei uma obra na sua vida. Você sabe que a obra está sendo feita, você sabe que Deus tem um bom plano, você sabe que as coisas estão se desenrolando, você sabe que cada dia você está avançando para coisas maiores. Porque você está em Deus. Porque você não é mais aquele cristão mimado e chorão, imaturo. Você entende as coisas como elas funcionam. Eu lamento por tanta gente que você vê que está desperdiçando seus dias, desperdiçando a vida, em busca daquilo que é. Por que você vê um monte de cristãos vivendo como se nem conhecesse Deus, numa derrota, uma miséria, uma decadência? Porque eles não cresceram, eles não conhecem Deus ainda. Porque eu desafio uma pessoa a me falar, com uma pessoa que realmente conhece a Deus, decide andar com Deus, ela não vai viver na indignidade, ela pode até passar por momentos difíceis, mas ela não vai ficar lá. E é uma coisa que eu sempre falo, a Bíblia ainda fala que o Senhor ama, quando Ele vê a morte do justo, porque ela é bonita. Quando uma pessoa morre de forma indigna, sim, quase que se desmanchando, tem alguma coisa que precisa ser vista na vida espiritual dela. Porque o justo, ele tem dignidade, ele vive dignamente. Eu estou falando do justo que aprendeu a viver como justo, que desenvolveu isso através de escolhas corretas. Eu não estou falando do Ló, que começou tão bem enquanto estava com Abraão, e é chamado de justo porque ele cria em Deus, mas só fez escolhas erradas e terminou numa indignidade. Terminou numa caverna. As filhas drogaram ele, deitaram com ele, engravidaram dele. Ó, tragédia na casa dele. As 2 filhas grávidas do pai. Aqueles netos que não eram netos, era filho dele. Se tornaram inimigos do povo de Deus. Terminou naquela decadência. Pensa numa pessoa que terminou decadente, Ló. E, no entanto, ele foi, vamos dizer, usar assim, crente. Ele era crente. Quem era o Deus das filhas dele quando fizeram isso? Era Deus, o Deus de Abraão. Mas eles estavam em busca sempre de coisas da carne, coisas carnais. Eles não cresceram, Ló nunca cresceu, ele viveu à sombra do Abraão. Não foi destruído em Sodoma por causa da fé do Abraão.
E o melhor tempo da vida dele foi enquanto ele teve com Abraão. Depois que ele começou, que ele não tinha mais o Abraão para dirigir a vida dele, que ele agora começou a ser dirigido pela própria cabeça dele, ele arruinou com a vida dele, com a família dele. E aí ele é chamado de justo, justo Ló, mas justo porque ele cria em Deus, mas não porque ele fez escolhas corretas e nem viveu como justo. É o que eu falo aqui, quando você recebe Jesus, Jesus te justifica. E agora, por intermédio de Jesus, você é feito nova criatura, justo e santo. Só que agora você tem que desenvolver isso e não desprezar. Fazendo as escolhas certas, crescer em Deus, obedecer a Deus e etc. Eu me faço entender? Você tem que crescer, você não pode ficar em busca de bizarrices, coisas imaturas, nada que te leva a crescer. Não. Conheça a Deus, como Paulo disse. Eu quero conhecer a Cristo, porque se você realmente conhecer a Deus, você não vai viver uma ilusão. Ou sempre dizendo, ano que não, esse ano não aconteceu, mas o ano que vem vai acontecer, no outro ano vai acontecer, depois vai acontecer, e Deus está dizendo, eu posso fazer por você, e um ano pode ser melhor do que o outro na sua vida. Mas eu estou esperando uma mudança de caráter. É isso que eu estou esperando. Eu não quero você perdido e iludido, como eu li outro dia, acho que a semana passada, quantas pessoas que vivem aí sendo enganadas, iludidas por elas mesmas. Elas se iludem, que daquele jeito elas vão, não vão. Você não tem noção, o tanto que às vezes eu dentro de mim, no espírito, orando pelas pessoas, eu sofro. Porque eu queria poder botar na cabeça das pessoas aquilo que é certo para elas vencerem. E eu sempre deixo as pessoas nessa liberdade. Por exemplo, você está aqui, e de repente, se for para você ser uma pessoa fracassada, derrotada, não é isso que você, de repente, algo você não quer passar, não sei o quê, essa não é a direção, mas se é para você ficar pecando e condenando a sua vida, não, o que eu mais falo você tem que buscar um lugar onde você sirva a Deus com sinceridade, tenha paz, um lugar para você chamar de lar. E não tem que ser só o Ministério de Mudança de Vida. Tem que ser onde Deus te chamar. De repente, algumas pessoas são chamadas para receber o Senhor aqui, e não tem, o projeto não é ficar. Eu não fico preocupada com isso, eu nunca trabalho isso. Eu quero que você fique. Mas, acima de tudo, eu quero que você seja salvo. Acima de tudo, eu quero que você seja salvo. Porque, acima de tudo, eu prego o Evangelho por propósito de vida. Eu não prego nem por meio de vida, eu não prego por oferta, eu preciso de oferta. Mas eu não prego por oferta. Eu não prego para manter, eu não quero ser famosa. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não quero ser famosa, eu não quero nada disso. Eu quero cumprir com o meu chamado. É fácil para mim? Foi fácil para mim aceitar esse chamado? Não. Nunca escondi isso de ninguém. Nunca mesmo. Não foi fácil e muitas vezes não é. Mas eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei cada tempo que eu tenho que passar e onde eu tenho que viver. E aquilo que eu tenho que passar, aprender e amadurecer, porque eu estou num processo, talvez um processo mais avançado, perto de alguns que ainda estão começando, mas eu também tenho o meu processo. Eu estou num lugar hoje, como cada um está no seu lugar hoje. E eu não posso ficar nesse lugar, eu tenho que crescer. E, acima de tudo, esse crescimento tem que se dar no meu interior. E todo mundo tem que entender isso. Tem que crescer interiormente. Agora, os cristãos têm que parar de pular de galho em galho.
Por que os cristãos pulam de galho em galho? Porque não conhecem a Deus. Eu fui de um único lugar uma vida inteira, e lá eu vi de tudo. Muitas coisas aconteceram. Mas graças ao meu bom Deus, eu olhei para Ele e estive debaixo das autoridades. Mesma autoridade que lá dentro de mim não era longe daquilo que eu queria para a minha vida, mas eu fui aprendendo que era esse o caminho. E mais, ficar com Deus. Hoje mesmo Deus me trouxe uma história muito importante. Meu filho estava, alguns anos atrás, eu já estava aqui em São Paulo, foi andar a cavalo, eu estava visitando meus pais, ele montou num cavalo, que eu já tinha falado para ele que aquele cavalo não era bem amansado, e ele montou e tal, e caiu desse cavalo, e quebrou exatamente o braço que ele tinha sofrido o acidente, foi restaurado. Então, numa hora daquela, um braço que já tinha passado por tantas coisas, o diabo te tenta de todas as maneiras, e eu tinha uma outra situação. Eu tinha que levá-lo para Rio Preto, e eu não podia ficar com ele, porque eu tinha que pegar a estrada, porque eu tinha culto aqui no domingo de manhã. E aí, o que você faz quando o seu coração está despedaçado, problemas mil, lutas mil, e aquela tentação, esse foi o braço que passou, e eu resisti com muita força, e eu só disse para o meu Deus, o Senhor começou uma boa obra, o Senhor terminou, e eu não sei a gravidade disso, o braço inchou demais, roxeou, ficou muito feio. E ali, quer dizer, é um braço que já tinha passado por coisas dramáticas. O diabo te tenta, e eu rejeitei, e eu dentro de mim orei e disse, nada vai acontecer, isso não vai deixar sequela, isso não é nada, é uma quebradura comum, não vai acontecer nada. E eu tinha uma outra situação, eu tinha que deixar ele sozinho no hospital, e vim embora para São Paulo, porque eu não abri mão de fazer o meu culto às 9. Porque dentro de mim o Espírito Santo deixava isso para mim, que eu não podia ficar, e eu não ia ficar, porque eu tinha um compromisso maior, e eu tinha que vencer aquela dor. O meu filho, ali, o quanto que eu sou apegada com esses meninos, deixando ele lá dentro do hospital, e dizendo, já era 10 e tanto da noite, ou quase 11, não lembro, e eu tinha que pegar a estrada para chegar em São Paulo ainda. Cheguei aqui de manhã, só tomei um banho, me preparei e vim fazer o altar, vim fazer o culto. Quando eu vim fazer o culto, Deus sabia do tanto que o meu coração estava despedaçado, porém ninguém viu, ninguém soube, e creio que até hoje, só quem estava muito perto para saber dessa história, ninguém nem percebeu que eu tinha um filho, que eu tinha deixado no hospital, tarde de à noite, com o braço quebrado, inchado, o braço que ele tinha sofrido tantas situações no passado, e eu confiei em Deus, e eu vim embora, e falei, eu vou cuidar das tuas coisas, o Senhor vai cuidar das minhas, o Senhor cuida do meu filho, e resumindo, ele ficou com gesso lá, acho que uns 60 dias, não lembro, não tenho certeza, não teve nada, recuperou aquela quebradura, o braço perfeito, saiu, ele saiu de lá também muito bem, e assim Deus foi trabalhando mais uma experiência, e mais aquele momento em que eu tinha que ser forte, confiar em Deus, e deixar qualquer coisa lá, medo do braço ter algum problema, não aceitei aquelas tentações, porque vieram e eu rejeitei, e não abri a minha boca naquilo, e também, quando eu fui deixando no hospital, as minhas lágrimas caíam assim, eu segurei e disse, eu vou, e o Senhor vai cuidar do meu filho aqui, porque eu não tinha como ficar, eu tinha que amanhecer o dia aqui, porque eu tinha às 9 horas um culto, e eu tinha que enfrentar aquilo que é o meu chamado. Então, eu prego o Evangelho por propósito. A obra de Deus, ela vem em primeiro lugar na minha vida. E é por isso que Deus tem me honrado, e é por isso que eu ainda estou num processo, e eu agradeço a Ele por todo o processo, porque no tempo certo, para que as coisas sejam feitas da maneira correta, porque durante muito tempo, eu tinha muita coisa para ser trabalhada dentro de mim. Eu, como todos vocês aqui, eu sempre tive um temperamento muito, realmente difícil. Eu nunca fui uma pessoa fácil.
Sempre um temperamento difícil. E esse temperamento foi um dos meus maiores desafios. E dentro do Evangelho eu vivi coisas que por nada nessa vida eu suportaria se eu não tivesse essa integridade, esse compromisso com Deus. Até porque, para a glória do meu Senhor, Ele sempre me sustentou, e eu entrei no Evangelho, eu já era uma pessoa que eu era muito abençoada por Ele. Porque eu sempre fui dizimista, fui ofertante, Deus nos deu uma empresa e a nossa vida através de muita luta e oração. Mas Deus foi nos honrando e abençoando. Então, quando Deus foi me colocando nessa direção, e eu fui sendo levada, eu fui me entregando. Muitas vezes, não era com temperamento difícil, eu quis resistir a Deus, não foi bom para mim. Quando eu falo para você, não resista a Deus, não vai ser bom. Quando eu quis enfrentar até Deus, porque eu sempre fui de um temperamento a enfrentar qualquer coisa, eu quis enfrentar até Deus, me dei mal. Então, não faça. Você tem que, não adianta, Deus foi me quebrando. Ele foi me quebrando, e eu não tinha saída. Eu tinha que aceitar. Eu tinha que aceitar o que Ele queria, eu tinha que me domar, eu tinha que me humilhar, eu tinha que me colocar debaixo da autoridade, porque eu não aceitava estar debaixo da autoridade de ninguém. Então, eu falo com você sobre alguém, eu não caí de paraquedas no Evangelho, eu tenho uma história com Deus. 20 anos oficialmente pregando o Evangelho, fora os outros anos que eu já vinha caminhando com Deus e lutando e guerreando e já fazendo a obra, não oficialmente, mas oficialmente há 20 anos lutando com seriedade. Tive maturidades várias que eu tive que aprender e trabalhar e me rendendo. E hoje você diz assim, eu sou um produto acabado? De jeito nenhum, eu tenho uma caminhada. E todo dia, quando eu venho aqui, eu prego para mim, eu prego para você, porque como você precisa, eu preciso também. E preciso me manter no mesmo lugar, de fé, crescendo nele e não retroceder. O que Deus espera de cada um de nós? Essa capacidade de admitir e olhar para si e aceitar as coisas que precisam ser mudadas. Essa sinceridade. Não fica nunca na mão do diabo. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você não tem que estar na mão do diabo, você tem que ter liberdade. E nunca se passar por uma coisa que você não é. Se você é, sou, e aí? Eu tenho que confiar em Deus. Eu não vou dizer para você uma coisa que eu não sou, porque eu tenho que confiar em Deus. Eu vou falar com você a verdade. E se você assustar com a verdade que eu estiver falando com você, você assustou com a verdade e não com a mentira. Com a verdade. Porque você não pode estar na mão do diabo e nem na mão de ninguém. Se você errar, você tem que dizer errei. Se você mentiu, tem que dizer mentir. Enganei. Sou um fraco, eu sou um fraco. Eu sou inconsequente. Mas eu quero mudar. Você não pode viver uma fé cristã. Não. Que horror que essas pessoas fazem. Pobres pecadores, miseráveis. Você tem que lembrar da oração do fariseu e do publicano. O fariseu lá, ele era tão santo, que ele era mais santo que Deus. A oração dele nem subiu. O publicano não, eu admito quem sou. E ele foi justificado para casa. Porque Deus busca sinceridade e verdade nas pessoas. E isso significa humildade, porque humildade é ouvir a Deus. Humildade é ouvir a Deus. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência. Eu sei o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo. Eu não quero saber se o fulano merece ou não merece. A questão não é o fulano, a questão sou eu.
É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sendo dedicadas a esse trabalho. Bispo, quem está dedicado? É uma roubalheira danada. Nós temos que orar a Deus, buscar a Deus e, acima de tudo, fazer o que a lei nos manda fazer. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor. E se honra, honra. Se isso é devido a uma pessoa, dê a ela. Ah, não merece, não é da minha conta. E eu não vou fazer isso. Você vai perder. Você tira o olho do fulano e coloca agora em você. O problema não é ele, o problema é você. Ele pode ser o que for. Você quer ser abençoado. Você. É igual quando você muda e tem gente que ainda quer jogar seu passado na sua cara e não quer te perdoar. Agora eles têm um problema, não você. E você fica, eles não me perdoam, eles estão me acusando, eles me condenam, eles me culpam. Para com isso, ei, cresce. Dos seus pecados Deus não se lembra mais, deixa o que se foi. Mas eles não me perdoam, o problema deles, o problema é dele, não é seu mais. Quando você se arrepende e confessa uma coisa, você está fazendo o que é certo. Se alguém não quer entender, não quer perdoar, isso é um problema dele, ele tem um problema e agora ele tem que se haver com Deus. Até porque quem não tiver pecado que atira a primeira pedra. É muito engraçado quando alguém vive lá de cima julgando os outros, apontando o dedo. Ah, você sabe do passado dele? Ah, não, mas do seu eu sei. Você sabe o que ele fez? É da sua conta? Eu não concordo com uma pessoa. É igual quando alguém quer dizer se concorda ou não concorda alguma coisa no meu ministério. Desculpe. Eu tenho com Deus. Eu tenho com Deus. Isso comigo não funciona. Não aqui. Eu prego por propósito. Se você não concorda com algo que eu julgo que, biblicamente, eu estou no caminho, é o que Deus me mandou fazer, está certo. Eu não concordo com aquele obreiro. Se o obreiro está lutando, você não sabe da vida, da história de cada pessoa tem uma história. Seja aqui dentro, seja fora, você tem uma história, eu tenho uma história, cada obreiro tem uma história. É fácil uma pessoa vir e falar da vida do outro, ele não sabe da história dele. Tem coisas que as pessoas falam, você sabe o fulano, pega para mim, Pedro, você sabe do fulano, que o fulano tem esse passado, e ele é obreiro. Você queria que ele fosse o quê? No meu ministério, se ele se arrepende, ele quer viver uma vida digna, mas ele já era cristão, e eu discordo, porque falaram isso e falaram aquilo. Para mim, não muda nada. Se a pessoa anda em integridade, se a pessoa quer justiça, quer fazer certo, ela errou, quem sou eu agora para mandá-la para o inferno sem chance dela recomeçar a vida dela? Não. Eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu quero plantar na vida das pessoas o que eu gostaria que as pessoas plantassem na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Eu quero plantar para todas as minhas gerações. Eu não sou perfeita, de jeito nenhum, longe disso. Mas eu te digo uma coisa. Tudo aquilo que eu vou entendendo que Deus quer de mim, eu dou a Ele. E eu tenho vivido um dia de cada vez. E os erros que eu cometi ontem, eu estou lutando para não cometer hoje. E os que eu cometi hoje, eu estou lutando para que eu enterre esses mortos e amanhã eu seja uma nova criatura. Se alguém ainda quer lembrar de alguma coisa que alguém fez, não conte comigo. Porque eu tenho aprendido com Deus, bola para frente. O meu pai fez coisas nada bonitas. E eu honro meu pai. Por amor a Deus. O meu pai fez filhos fora do casamento e não poucos. O meu pai recebeu o Senhor Jesus com uma vida já arruinada pelas escolhas erradas dele. E quando ele começou a viver em retidão, lutar para andar em retidão, ele já tinha feito um estrago com a vida dele. E não fez maior com a família, porque estava a minha mãe lá, buscando a Deus pela família.
Então, o meu pai, eu não trato ele como aquela pessoa que fez coisas nada legais com a família. Eu não jogo na cara dele. Meu pai precisa de mim, ajuda, e eu dou a ajuda que ele precisa, e eles vivem dignamente, e isso eu vou fazer até o último dia de vida deles. Até o último dia. Então, se você não age como Deus manda você agir, você não progride na sua vida. Se você não se coloca debaixo da autoridade de Deus e dentro da direção que Ele está te dando de vida, você não progride. Eu não vou compactuar com o que não está certo. Mas quando uma pessoa se abre, ela quer mudança, ela precisa de ajuda. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse cristianismo vago, vazio, baseado em coisas superficiais, está longe de ser aquilo que Deus espera do seu povo. Toda pessoa que se diz cristã, o princípio do cristianismo é o amor. Amor não é sentimento, amor é atitude. Toda pessoa que se diz cristã deveria estar fazendo uma coisa: curando as feridas dos outros e ajudando os outros. Se você é uma pessoa que se diz cristã, e você não ajuda ninguém, mas você pesa a vida das pessoas, você julga os outros, você aponta o dedo, o passado das pessoas tem mais peso para você, do que aquilo que ela tem vivido em Deus hoje, você não sabe ainda o que é ser cristão. Você não entende os fundamentos do cristianismo. Você não entende. Se uma pessoa se diz cristã, e ela vive julgando, ela não faz nada por ninguém, ela não ajuda ninguém, ela não cura as feridas das pessoas, ela ainda não sabe o que significa ser cristã, ela ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. 1 Pedro 2, 13 a 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como é que você silencia a ignorância do insensato tolo? Fazendo o que é certo, fazendo o bem. Não é brigando com ele, rolando com ele, escada abaixo. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica e com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Você considera que alguém não é de Deus assim? Ore por ele, é o que a Bíblia está dizendo. Ore por ele. Você não gosta dessa autoridade, ore por ele. Você não gosta do que você vê, ore. Mas não se coloque na condição de um rebelde e, consequentemente, carregue a maldição do pecado de feitiçaria. 2 Pedro 2, 10 a 14. Especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar até os seres celestiais.
Tem gente que quando você fala, você desrespeita uma autoridade, muitos estão sendo desrespeitosos até com as coisas celestiais. Coisas que vêm de Deus, coisas que procedem de Deus, quando não falam até e murmuram contra o próprio Deus. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Nem os anjos são capazes de falar mal de nós, diante de Deus, que são um pouco maiores do que nós, em força e poder. Nem os anjos fazem isso. E alguns vivem fazendo isso. Fala do obreiro, fala do fulano, fala do outro irmão, discordo, não concordo, estou magoado, estou ferido. Tomam partido de coisas. Eu criei meus filhos na igreja. Eles iam para a escolinha, depois eles foram para os trabalhos que iam. Eu sempre trabalhei para meus filhos serem homens fortes. Por isso, não pense você, não que eu não ouvia, eu ouvia e prestava atenção nas coisas. Mas ladainhas e imaturidades na escola, não. Os professores tinham a liberdade de fazer as correções necessárias, que inclusive a bagunça que está hoje é porque foi tirada a autoridade, os professores não têm autoridade nenhuma. Porque qualquer coisa que se faça, tem um pai lá reclamando, quando deveria ensinar esses filhos a serem homens e mulheres fortes. Aí hoje nós vivemos uma geração de gente confusa, gente fraca, gente que não dá conta de enfrentar nada, tem que ter lei para tudo. Porque as pessoas não enfrentam suas coisas, seus problemas. Culpa de quem? Criação. Criação. Eu sou bispa desse ministério, mas o líder da minha família é o Pedroso e o Anderson. O líder dos meus filhos, das minhas noras, é o Pedroso. Pergunte aos meus filhos se eles podem me trazer algum problema que eles vivem aqui. Pergunta se alguém vem me falar, se for chamado a atenção, se eu vou aceitar. Nenhum deles nem sequer se atrevem a dizer eu fui chamado a atenção. Porque o Pedroso tem a liberdade de corrigir, de chamar a atenção, porque ele é a liderança deles, não sou eu. Eles são obreiros dele. Ele é o líder deles. E eles estão aqui para comprovar. Pergunte às minhas noras. Eu não quero saber. Porque o líder é ele. Se ele, da visão de alguém, não está certo, da visão deles não está, eu digo, resolva com ele e vá orar a Deus. Porque que tipo de autoridade eu seria, ou mãe agora como autoridade, se colocasse os filhinhos debaixo da minha asinha e não deixasse eles crescerem? Eles são os filhos da bispa, não mexam com eles. Meus netos estão da escolinha como todas as crianças, e eles vão passar por todos os setores e por todos eles, e serão corrigidos pelas tias na devida situação, vão passar pelas experiências, porque eu quero uma geração de homens e mulheres fortes na minha família. E os meus filhos e as minhas noras ouvem isso de mim. Jamais tomem partido em coisas que eles precisam aprender e crescer. Jamais pare para ouvir um filho para falar mal de alguém. Principalmente de uma autoridade. Você deve ensinar seu filho a respeitar as autoridades. Porque se você não ensina ele a respeitar uma autoridade, ele vai estar em rebelião e você pode mandá-lo para o inferno.
Pelo menos dentro do nosso, dentro do cristianismo que eu conheço, e aqui, dentro dos ensinamentos que eu dou, gere dentro da sua família pessoas fortes. Gente forte. Você tem que ser forte. Tem que criar uma geração de gente forte. E não a cada situação, papai, cresça meu filho, o que é isso? O que é isso? Nós temos criancinhas pequenas em casa. E qualquer exagero que vem, a primeira coisa que nós falamos é, ei, não precisa disso. Não precisa disso. Não seja um passional. Uma pessoa passional. E que é desequilibrada. Que não pensa. E não ensina a verdade para quem está junto com você, de você. Embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas, nem anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles, falando de pessoas, eles difamam o que desconhecem. Quantas pessoas que fazem isso? Por favor, tenham paciência, mas eu tenho que concluir isso aqui. Mas eles difamam o que desconhecem. Quantas pessoas que compram uma história fora de contexto e sai difamando. Aí ele quer ser abençoado. Escuta, cubra as pessoas. Eu já preguei sobre isso. Você tem que cobrir as pessoas, cubra o seu irmão na fé, cubra a sua igreja, cubra o obreiro, cubra a sua autoridade. Não sai descobrindo as vergonhas das pessoas, ou talvez nem seja vergonha, talvez seja algo inventado e você já para ouvir. Quando alguém vier falar algo que denigre, você tem que dizer, não, vou ouvir. E nenhum pode ser covarde, tem que dizer, não, vou ouvir. Sabe por quê? Muitas pessoas que hoje caíram na fé, caíram porque começaram a se distrair. É uma fofoquinha, disseram isso, e você ficou sabendo disso, e eu discordo daquilo, e aí começa a ficar lá remoendo, e ofendido, e já, está acontecendo, daqui a pouco está morto na fé. Está morto, acabou. Pessoa com futuro brilhante pela frente, por causa de uma seta, uma isca do capeta. Uma isca. Desabou, já era. Cadê a pessoa? Ai, eu discordo porque tinha coisa errada. O errado é você, que não muda. Errado. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Você não pode ser guiado por instinto, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nascidas para serem capturadas e destruídas. Deus tenha misericórdia. Você leia isso aqui e fique assombrado. Imagina uma pessoa nascer para ser capturada pelo mal, capturada pelos laços do mal e ser destruída. Nunca! Eu não aceito isso na minha vida e nem na minha geração, nos meus descendentes, e nem para a tua vida, que você esteja nessa condição, selado a ser capturado pelo mal e destruído. Não aceita isso? Mas tem gente que por qualquer coisa ele já é levado. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério. E esse adultério não é só
o físico, mas o espiritual, nunca param de pecar e iludem. Isso aqui para mim é triste. Diga comigo, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. O que está escrito depois? Porque eles iludem os instáveis, porque você não pode ser uma pessoa instável, porque facilmente você pode ser iludido por uma pessoa que não sabe, não tem noção nenhuma, não tem visão nenhuma de Deus. Você não pode ser um instável. Quantos instáveis são iludidos? Quantas pessoas têm sido iludidas exatamente porque elas são instáveis? Porque se você for uma pessoa firme na fé, ninguém te ilude não, e ninguém bota minhoca na sua cabeça. Até porque a pessoa não tem nem chance de falar o que ela veio para falar. Porque eu me lembro que muita gente ficou mal comigo aí para trás, ainda quando eu ainda não tinha o meu ministério, e mesmo depois do meu ministério, porque às vezes alguns chegavam, eu queria falar, eu falei, se é fofoca, eu não vou ouvir. Se é fofoca, eu não vou ouvir. Meu ouvido não é pinico, eu não vou pegar maldição para a minha vida, eu sei o tanto, o preço que eu pago para estar aqui. Então, não vou ouvir, não. Aí você leva a fama de tudo e quer saber? Fale o que quiser. Eu não vou ouvir. É fofoca? Não vou ouvir. Você vai falar mal de alguém? Não quero ouvir. Não vou ouvir. Não, porque eu acho, fica com o seu achismo, não me importa, não quero saber, entendeu? Vai ter com Deus, vai orar a Deus, tira o foco disso, isso aí é uma distração do diabo. Eu falei no início dessa reunião, o diabo quer você preocupado, parado num canto, envolvido com coisas, principalmente ofendido, chateado, discordando, julgando, e vendo fantasmas, e procurando chifre na cabeça de cavalo e pelo em ovo, para poder roubar a sua vida e te desviar do seu destino. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. E não é só consideração comigo, não. Porque eu trabalho para danar, mas eu tenho dentro do Ministério Mudança de Vida, gente que trabalha demais, obreiros aqui hoje, internos, externos, que trabalham demais. E que eu não conseguiria fazer o que eu consigo fazer sem eles. Então, são meus companheiros. Então, tem que dar apoio. Eu tenho obreiro hoje externo, eu tenho gente que vem, que luta, que se desdobra, que sofre, que batalha. Aí alguém quer falar mal da pessoa. Ela é perfeita? Ela não é perfeita, eu não sou, você não é. E daí? Nós somos todos imperfeitos, por isso que a gente combina. Porque gente perfeita não combina mesmo com imperfeito. Ele é perfeito demais para conviver com o imperfeito. Mas quando uma pessoa é imperfeita, ela tem a capacidade de entender as imperfeições dos outros. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram, aliás, no Senhor, e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Gente, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um aqui é uma peça importante. Eu não abro mão dessa unha aqui. Eu não abro mão de nada. Até um pelo da minha sobrancelha tirado errado, entorta, eu não aceito. Eu trabalho para não perder nenhum pelo errado aqui. Cada coisa no corpo de Cristo tem uma importância. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. E é verdade. Eu presto conta da vida de vocês. Por isso que eu luto tanto para te ensinar o caminho certo. Porque eu não quero perder a minha salvação e carregar uma maldição. Até porque a Bíblia diz que eu serei responsável pelo sangue das pessoas que cruzaram o meu caminho. E assim cada um que tem me ajudado nessa obra. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria.
e não peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês, porque quando você pesa algo na obra de Deus, pesa a vida de um obreiro, pesa a vida da igreja, pesa a vida do pastor, você está trazendo um problema, uma maldição para a sua vida. Filipenses 2:3, para acabar: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Coloquem-se de pé, por gentileza. Um momento com a sua mão no coração, pedindo a Deus. Visão, ajuda para crescer. Visão, entendimento, maturidade. Eu quero crescer. Eu entendia que eu preciso crescer. E eu quero crescer. Ore isso a Deus antes de eu te despedir. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito com a sua mão no coração. Fala com o Espírito Santo agora. E se derrama na presença do Senhor. Não retires de nós. Peça ajuda para crescer. Eu quero crescer, Senhor. O teu Espírito. Eu quero ser uma pessoa madura. Eu quero crescer, Senhor. Não retires de nós. Eu quero crescer. Eu entendi que eu preciso crescer. Teu Espírito. Eu preciso crescer, eu preciso crescer. Quero aprender com os meus erros. Eu preciso crescer. Eu creio que é isso que o Senhor está buscando de mim, maturidade. Então eu vou lutar, Senhor. Eu vou ser um cristão maduro e eu vou perseguir essa maturidade. Eu vou perseguir essa maturidade. Eu tenho que ser um cristão maduro. Eu não posso viver num canto sendo roubado, envolvidos com coisas banais e miseráveis. Eu quero crescer, meu Deus. Eu quero crescer. Eu quero ser. Eu quero ser. Me ajuda a crescer, meu Deus. Eu não vou orar por outra coisa, a não ser, eu preciso ser um cristão maduro. Eu não posso viver ofendido. Eu não posso viver no mesmo lugar, procurando problemas com as minhas próprias mãos. Eu não posso me envolver com coisas que estão me roubando. Eu tenho que focar no Senhor, em crescer no Senhor, em te conhecer, em mudar o meu caráter. Porque enquanto o meu caráter não for mudado, a minha vida não será mudada. Mudança de nome está relacionada à mudança de caráter. O nome de uma pessoa só é mudado quando o caráter dela é mudado. Isso significa a vida da pessoa só vai ser mudada quando o caráter dela é mudado. E mais uma vez Deus está falando mudança interna. Isso é ser cristão. Plantar o amor, praticar o amor, viver a palavra de Deus como a palavra de Deus ensina. O resto é pura religiosidade e enganação, e perda de vida, perda de tempo. E assim, a vida é sua. Você escolhe o que vai fazer com cada mensagem que você recebe, cada palavra, cada direção. E se você for realmente sábio, porque nem toda pessoa inteligente é sábia, mas todo sábio é inteligente, você vai escolher se submeter à palavra de Deus e fazer o que você deve fazer. No nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, eu oro para que esta palavra tenha vestido cada um e transformado a visão de cada um. E que nenhum saia daqui da mesma maneira.
mas que todos saiam daqui conscientes, totalmente movidos por essa mensagem, decididos a jamais estar debaixo de uma maldição, em rebelião, porque simplesmente não tem humildade para se submeter a uma autoridade. E assim, meu Deus, tudo mais que o Senhor falou conosco, que possa continuar falando aos corações, que tenha aberto a mente de cada um, e que todos, meu Pai, eu oro que o Senhor tenha misericórdia, que o diabo não consiga roubar a mente, o entendimento, mas que cada um tenha uma mente sã, com visão, com revelação, que recebam a palavra de forma revelada, com humildade, quebrantamento, e que possam dar saltos através desse entendimento, porque todos nós precisamos desta mensagem. Eu te amo e te agradeço pelo progresso, pelos frutos que vamos colher. Eu te agradeço por tudo. Eu te glorifico. Obrigada. Amém. Amém, amém.